Sem dúvida nenhuma, Dr. Fritz é uma das figuras mais emblemáticas, curiosas, intrigantes do mundo espiritual. Quem nunca viu ou ouviu falar das cirurgias espirituais do Dr. Fritz? Sem anestesia, sem qualquer recurso, sem nada de tecnologia, fazendo cirurgias das mais complexas possíveis. Nem os médicos conseguiam justificar ou explicar o que era feito ali durante as cirurgias espirituais. Dr. Fritz é uma entidade diferenciada, vamos dizer, um espírito muito misterioso, mas ao mesmo tempo muito caridoso e que fez grandes, mas grandes cirurgias de, digamos assim, cair o queixo. Por ser um espírito tão assim polêmico, tão misterioso, eu quero trazer para vocês a história do Dr. Fritz. Onde ele viveu, o que ele estudou, quais foram as suas práticas, até se tornar esse espírito tão requisitado nas cirurgias espirituais. Portanto, fique comigo, porque esse vídeo é muito interessante. Esse vídeo traz a história do Dr. Fritz. No ano de 1853, em Munique, na Alemanha, encarnava uma criança batizada pelo nome de Adolf Friedrich Fritz. Foi para a Polônia aos 4 anos de idade, pois seu pai tinha asma e os médicos recomendavam mudar de clima. Era uma família rica em bens materiais e pobre de amor. Desde cedo foi privado da presença de sua mãe, pois desencarnou cedo, e logo depois seu pai, ficando tutelado pelos avós. Por causa de alguns desentendimentos entre seus avós, Adolf passou a lutar com dificuldades para estudar. Mas para o jovem Adolf, que desde a infância quis ser médico, isso não foi obstáculo e ele dedicou-se muito para acompanhar os estudos difíceis na faculdade de Yverdon, na Suíça. No auge da realização de seus sonhos, aos 28 anos de idade, quando faltava um mês para se formar na especialização de cirurgia, foi procurado por um general que trazia nos braços sua filhinha, dizendo que precisava de uma operação rápida, senão ela morreria. Assim foi feito. Mas dias depois, a menina começou a arder em febre, e por mais que ele envidasse esforços por noites incansáveis de vigília, adormeceu e a menina morreu. O general o culpou pelo acontecido e o manteve preso em prisão subterrânea. Na solitária, foi açoitado e torturado por longo tempo. Na prisão, o jovem Dr. Adolf permaneceu por alguns anos trazendo no coração uma mágoa e que foi por vezes amenizada pela luz do espírito de uma criança que o visitava na prisão. Era filha do general desencarnada, bem como Fabiano de Cristo, seu mentor espiritual, que o assistia confortando seu coração para que não conservasse os sentimentos que o desviaria de sua missão. Um dia, como que por acaso, sua cela amanheceu aberta e ele conseguiu fugir para a Estônia, onde passou cerca de 30 anos aperfeiçoando seus estudos na área de cirurgia. Com aproximadamente 61 anos, foi recapturado e mandado para o fronte da Primeira Grande Guerra Mundial como médico cirurgião. Sua luta foi maior daí por diante, pois com poucos recursos conseguiu fazer diversas cirurgias, utilizando parafusos de tanques de guerra, transplantando os membros dos soldados feridos. E na guerra, durante um atendimento a pacientes em um acampamento hospital improvisado, sob fogo cruzado do inimigo, um soldado tombou sangrando muito e ele, compadecido, avançou com a cruz vermelha no braço, procurando socorrer o agonizante. Naquele instante, um estilhaço de explosão de granada o atingiu na face esquerda, levando para o plano espiritual aquele eminente médico em 29 de novembro de 1918, aos 65 anos de idade. Logo após o seu desencarne, o exército alemão estava sendo derrotado. As baixas eram muito grandes. No plano espiritual, aqueles soldados desencarnados, ainda em choque e as carregando vibrações do ambiente, não tinham consciência do desencarne. No mundo espiritual, ainda em convalescença, um dos superiores lhe disse: "Prepare-se, desça conosco à terra,
pois lá você será mais útil que aqui e a situação exige, é a guerra. Nem mesmo havia terminado o tratamento de recuperação dos ferimentos adquiridos pelo desencarne e já se encontrava no mesmo local, socorrendo novamente sob o fogo cruzado encarnados e desencarnados, mas agora em espírito, livre dos estilhaços. A mágoa que trazia, bem como as lembranças da guerra, fizeram com que Dr. Adolphe não enxergasse nada além da dor e sofrimento à sua frente, permanecendo assim durante alguns anos no ambiente umbralino, na parte escura que havia se agravado pelas guerras e discórdias no planeta. Um espírito amigo, com seu traje de franciscano, começou a fazer-lhes visitas constantes, orientando-os sobre a ter esperança e fé em Deus. Um dia Dr. Adolphe inquiriu de quem se tratava e o enfermeiro franciscano, com doces palavras, disse-lhe: "Meu nome é Fabiano de Cristo, seu irmão, reconhecido em Jesus. Eu preciso sair dessa escuridão, eu quero luz, dê-me luz", falou Dr. Adolphe desesperadamente. E Fabiano então respondeu com afabilidade e firmeza: "Se você quer luz, meu filho, então faça luz." Logo após entender o significado daquelas palavras, Dr. Adolphe foi se preparando a fim de se livrar das trevas que trazia consigo, até que foi conduzido à casa transitória Fabiano de Cristo, na espiritualidade onde a mágoa que estava no seu coração desapareceu, dando lugar ao amor e à vontade de trabalhar no plano espiritual, onde criaria uma casa de assistência tão bonita e caridosa quanto aquela que lhe auxiliava no plano espiritual. Depois de passar por um longo tratamento e receber, por meio do aprendizado, as orientações, passou a trabalhar em favor do próximo. Desde então, Dr. Adolphe procurou grupos de pessoas no Brasil, terra amada de Fabiano de Cristo, para o cumprimento de sua tarefa e a construção de um hospital espírita que recebeu o nome de Fabiano de Cristo. Encontrou várias pessoas dedicadas ao bem e, junto delas, vem desenvolvendo um trabalho bem feito, com amor, compreensão e dedicação, junto aos pacientes de toda a ordem. Antes de continuar a história do Dr. Fritz, que, por sinal, é muito interessante e muito intrigante, eu gostaria de contar um relato que eu fiquei sabendo diretamente da mãe de uma criança que foi atendida pelo Dr. Fritz. Na época, o Dr. Fritz, ou o médium, que recebeu o Dr. Fritz, ele viajava, fazia algumas caravanas. E numa dessas caravanas, esta senhora levou o seu filho, que estava brincando naquelas grades. Lembra que antigamente tinha aquelas grades com a ponta de lança? E essa criança estava brincando na grade quando ele desequilibrou e a lança entrou aqui nessa parte da boca, da garganta, e atravessou de um lado no outro. Essa criança foi socorrida, levada para o pronto-socorro convencional. Lá os médicos retiraram a lança, porém a lança rompeu, eu não saberia dizer para você agora exatamente o nome técnico, mas rompeu um nervo aqui que faz com que a boca se mexa. Então essa criança ficou assim durante algum tempo com a boca aberta e não tinha cura. Nós estamos falando de 1980, por aí, ou 70, final dos anos 70. Essa criança não ia conseguir mais fechar a boca. Era uma criança saudável, uma criança perfeita, mas ela não ia conseguir mais fechar a boca por conta desse acidente. Como a família ficou sabendo que o Dr. Fritz estaria na região, a família então levou essa criança para o atendimento do Dr. Fritz. E a mãe relatou diretamente para mim que ela ficou impressionada, porque o Dr. Fritz pegou a criança, enfiou a mão dentro da boca, no pescoço, e começou a mexer lá dentro como se estivesse costurando alguma coisa. A mão direto do médium, assim, sem nenhuma asepsia, sem nenhum nada. Simplesmente enfiou a mão lá dentro e ficou mexendo. E depois ele tirou a mão e falou para a mãe: "Olha, a sua criança está curada." E a criança estava conseguindo fechar a boca, como se nada tivesse acontecido. E ele pediu naturalmente um pós-operatório para a mãe ter alguns cuidados com essa criança no pós-operatório, e assim foi feito. E a criança hoje já é um homem, normal, sem nenhuma sequela, algo assim que
causou espanto na família e principalmente na classe médica da região, porque jamais era possível fazer um negócio como esse que foi feito. Mas vamos continuar com a história do Dr. Fritz. Dr. Bezerra de Menezes o convidou e preparou o caminho para que os trabalhos socorristas no plano espiritual, realizado pelas diversas equipes, divididas por especialidades, mas unidas no propósito do bem comum e a pluralidade das existências humanas, fossem difundidas e provadas para o mundo inteiro. Então seria a segunda grande missão do Dr. Bezerra de Menezes, após a construção e edificação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Inspirado pelo plano espiritual maior e tendo o amparo de Francisco de Assis, que designa o espírito de Antônio Francisco Lisboa, conhecido como o Aleijadinho, para amparar o médium José de Freitas, o Zé Arigó, pois deveria este suceder e dar continuidade nessa missão mais tarde. De acordo com informações, Aleijadinho teria reencarnado como Sérgio Eduardo Miranda, e segundo o pedido que fez a São Francisco de Assis, que fosse na véspera de Natal de 1950. Acompanhou o trabalho de Arigó, preparando-se durante quase 30 anos, reencarnado em seguida para cumprir sua missão. Vários trabalhadores espirituais são também chamados para acompanhar Dr. Adolf, que ficaria mais conhecido por Dr. Fritz. Que esta mensagem possa tocar o seu coração e, sempre que necessário, recorra ao amparo e ao auxílio dos amigos espirituais, de modo muito particular ao querido e amigo Dr. Fritz. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Não lhe custa nada e é muito importante para nós. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.